É isso, meus amigos telespectadores. Voltando para a nossa conversa, como vocês sabem, vocês já estão habituados com as informações da nossa convidada especial, que é a Carla Pinheiro, que traz para nós e para vocês informações sobre nutricionismo. E hoje a Carla vai falar sobre um assunto que é realmente assustador para as mulheres, né? Geralmente os homens não sofrem desse problema da celulite, ou sofrem. Alguns sofrem. Mas eu nunca vi homem com celulite. Você justamente porque é uma alteração mais característica da mulher. Da mulher, né? exatamente. Como a Maria Amélia já introduziu, a gente vai falar hoje sobre celulite, né? A gente vai dar continuidade ao assunto, ao tema que a gente vem desenvolvendo, que é a nutrição estética, a nutrição voltada para a melhora do aspecto da pele, do cabelo, melhora da acne. E hoje eu trago esse assunto, né, que de interesse, eu digo que de todas as mulheres, que é o tratamento da celulite. A celulite, na realidade, é um apelido. O nome dessa alteração dérmica é lipodistrofia ginoide. E o próprio nome, Maria Amélia, esse palavrão, esse próprio nome, quem entende um pouquinho de processo de formação de palavras, já consegue entender o que quer dizer. Lipo, a gente lembra sempre de lipoaspiração, ou seja, retirada da gordura. Então, esse radical lipo quer dizer gordura. Distrofia é uma alteração, é um movimento trófico, um movimento, uma alteração, uma disfunção. Então, a gente tem uma disfunção desse tecido gorduroso. E ginoide. Ginoide quer dizer sexo feminino. Tanto é que a gente vai ao ginecologista. Então, é realmente uma alteração da gordura feminina. Aí você me perguntou, alguns homens têm? Tem. Porque essa celulite, essa lipodistrofia ginoide, ela está relacionada com o hormônio estrogênio, que é preponderante nas mulheres. As mulheres têm esse hormônio em grande quantidade, mas o homem também tem em pequena quantidade. A gente vê que alguns homens, eles têm algumas características mais afeminadas, alguns têm um pouquinho mais de quadril do que os outros. Então, esses homens, consequentemente, eles sofrem um pouco mais com a celulite. E a celulite também, ela não está restrita só à região das pernas e bumbum, que é a região que a gente mais sofre com a celulite, as mulheres no geral, mas também está localizada na barriga. E com o passar da idade, a gente sabe que o homem vai tendo um acúmulo na região abdominal de gordura, né? Então, consequentemente, ele vai tendo um acometimento maior dessa celulite, certo? E como é que forma essa celulite? Para a gente saber prevenir essa alteração, a gente pode entender como é que ela se forma. A gente tem uma camada de tecido gorduroso, uma camada de lipídios, certo? De adipócitos, que são as células gordurosas. E a gente tem também alguns septos, Maria Amélia, que são estruturas de tecido conjuntivo que ligam essa camada mais interna à camada mais externa. Então, você tem essa camada de tecido gorduroso e você tem esses septos. Na hora que você tem um aumento da gordura do seu corpo, aquela gordura localizada, o que que acontece? Você tem um movimento de herniação, ou seja, aquela gordura se sobressai, fica mais protuberante, mas em compensação, aquele tecido conjuntivo, ele não tem essa elasticidade. Então, você tem essa protuberância, você tem esse movimento de herniação e você tem o movimento do furinho. Por que você tem o movimento do furinho? Porque aquele tecido conjuntivo, ele não tem, como eu já lhe disse, a flexibilidade, a elasticidade. Ele não acompanha esse aumento, esse engordar da pessoa, entendeu? Sim. Então, e tem outras alterações também que estão relacionadas com a etiologia dessa doença, dessa alteração. Eu chamo de doença porque também é um quadro inflamatório, também não deixa de ser uma doença, certo? Quais são as outras alterações? O acúmulo de líquido, algum problema hídrico que essa pessoa possa ter. O acúmulo de líquido nessa camada de gordura faz com que a célula gordurosa, o adipócito, não consiga sofrer trocas de oxigênio, a respiração a nível celular. Consequentemente, não existe também uma liberação das toxinas. Essa célula vai crescendo, vai ficando mais entumecida, maior, adiposa, e vai adiposa e vai se grudando nas células adjacentes. Ou seja, você tem uma célula com volume plasmático maior que ela vai se grudando nas células do lado. Você cria o quê? Um grânulo, um nódulo. E aí que você vê o nódulo daquela celulite e a depressão, que é o quê? É aquela fibra que puxa, que tem aquele efeito de tração. Então, como é que a gente vai tratar dessa celulite, dessa lipodistrofia? Como é que a gente trata? A gente tem que diminuir essa gordura localizada. A principal forma de tratamento seria essa. Mas também existem alguns procedimentos a nível da dermatologia, até da cirurgia plástica, que vão relaxar esses septos ou então até seccionar.
Então, existem alguns aparelhos que vão justamente tornar essa fibra mais elástica, certo? Sim. E existe até um procedimento que vai seccionar, que vai cortar essas fibras. Mas isso é em casos muito graves de uma celulite e no caso quando a pele ela aguenta isso, é uma pele mais resistente. Sim. A pele branca, a pele da mulher branca, normalmente ela é mais susceptível até a celulite. Por quê? Porque é uma pele que tem uma camada dérmica mais fina. Consequentemente, tem menos colágeno. Então, ela fica mais susceptível ao envelhecimento precoce, fica mais susceptível à formação, ao aparecimento das celulites. Já a pele oriental e a pele negra, não. É uma pele mais densa, que possui uma camada maior de colágeno. Então, ela é mais resistente a esses eventos. Agora, em consequência, tem um ladozinho negativo. Como tem mais colágeno, é uma pele mais densa, ela está mais susceptível à formação de queloides, que são aquelas estruturas que ficam em alto relevo, quando a gente tem algum corte e o nosso corpo não tem tempo de cicatrizar com tecido funcional, aí o corpo tem uma forma de urgência, começa a produzir fibroblastos, que são células para cobrir aquele ferimento, e você tem aquele tecido afuncional, sem função, não nasce pelo, não tem a glândula sudorípara, não sua. A mulher branca, ela tem uma menor predisposição até a formação de queloides. Já a mulher negra, por ter a quantidade maior de colágeno, ela tem uma predisposição aumentada. Mas voltando ao nosso assunto, que é o assunto de celulite, vamos falar como tratar essa celulite. Como eu já falei, tem procedimentos dermatológicos, que aí é do campo do dermatologista, do cirurgião. E na nossa área, né, que a gente traz aqui para vocês, na área da nutrição, consiste em 3 principais formas de atuação. Essa dietoterapia. A primeira é a redução de gordura corporal, certo? A segunda, Maria Amélia, vai ser uma melhora do trânsito intestinal. Vou explicar cada um desses pontos bem direitinho. E o terceiro é a melhora, é uma diminuição dessa retenção líquida, certo? Essa retenção hídrica do nosso corpo. Primeiro ponto, diminuição de gordura corporal. Diminuição de gordura corporal não quer dizer necessariamente emagrecimento. Até mesmo porque tem mulheres magras, né, que não estão livres da celulite. Então, para você ter uma mudança na composição corporal, você não precisa ter um resultado na balança. Você pode diminuir a gordura do seu corpo, mas aumentar essa massa muscular, que é o que normalmente as pessoas vêm procurando. Isso você consegue com o quê, Maria Amélia? Com a alimentação e com a prática regular de exercícios físicos, de atividade física. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai conseguir diminuir essa gordura corporal, essa gordura localizada? A gente tem que fazer aquela regra ouro, aquela regra chave, que é comer de 3 em 3 horas, fracionar bem a alimentação. Não adianta fazer uma refeição até saudável, mas fazer 2 ou 3 refeições por dia, porque o seu corpo vai entrar naquele processo de estoque, de lipogênese, e depois de ficar poupando, para você passar por aquelas 6 horas sem se alimentar, certo, entendeu? Então vai ficar poupando caloria. A gente tem que sair desse esquema armazenador-poupador. A gente tem que estar sempre gastando e para isso se alimentar de 3 em 3 horas. Essa regra que eu já venho trazendo a vários programas que a gente sempre tem que implementar. Depois a gente tem que colocar fruta nos nossos lanches. A gente perdeu muito esse hábito de colocar uma fruta, comer algumas castanhas. Hoje está tudo muito industrializado. Sim. Então a fruta é um alimento leve, certo? Que vai contribuir com essa redução de peso corporal. Colocar nesse prato do almoço as hortaliças, as verduras, os vegetais crus, certo? Diminuir um pouquinho a porção de arroz, diminuir um pouquinho a porção do feijão e colocar esses vegetais também. A gente também vai ter uma diminuição da gordura corporal, diminuindo as massas refinadas, diminuindo muito arroz, diminuindo muita pizza, pão branco, substituindo isso pelo quê? Pelo pão integral, como eu já venho falando, pelo arroz integral, pelo alimento mais bruto, menos processado. Certo. A gente tem que ter uma diminuição também da gordura que a gente põe à mesa, diminuir a quantidade de carnes gordurosas, toucinho, açúcares também, a linguiça, o próprio leite integral. A gente tem que consumir o leite mais na forma desnatada, certo? E evitar os excessos.
Então diminui a gordura corporal. Mas o integral usado normalmente não. Não, o leite integral, ele tem até circunstâncias. Eu gosto de leite integral, mas eu só tomo uma vez por dia. Você deveria, Maria Amélia, tomar esse seu leite integral uma vez por dia, continuar, até mesmo porque a gordura ela é fonte de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, coisa que o leite desnatado não é. Não tem. Mas você deveria incorporar o leite desnatado em outros momentos do seu dia, num lanche da tarde, um queijo magro à noite, um iogurte desnatado à tarde, porque vai contribuir muito com proteína de boa qualidade, de alto índice, alto valor biológico, certo? Ou seja, que a gente absorve muito bem, e também vai contribuir com cálcio. Cálcio a gente sabe que cada vez mais a gente vai precisando com o passar dos anos. Então, incorpore mais o leite desnatado, deixa esse seu copinho de leite integral, que não faz mal a ninguém, incorpore mais os queijos e iogurtes magros ao longo do seu dia, certo? Sim. Outra relação interessante... Mas, Carla, falando em alimentos light, diet, que você já explicou aqui, que eles não são tão saudáveis também. Não é? Muitas pessoas têm vício em alimento diet e alimento light. E você já falou uma vez para nós que muitos desses alimentos às vezes causam até danos para a gente. Isso. Porque quimicamente eles são muito rebuscados, misturados. Eu não sei falar ainda em sua linguagem de nutricionista, que a minha linguagem é outra. Então, e quando incrementam isso, em vez de ajudar ao corpo humano, faz é desajudar. Exato. E a maioria, não diria nem a maioria, mas boa parte desses alimentos ditos light, diet, realmente há uma incorporação maior de aditivos para ter essa substituição. Eu tiro o açúcar natural desse alimento, ou então eu deixo de adicionar o açúcar, mas para conferir as mesmas características organolépticas, sensoriais, eu tenho que adicionar um adoçante. Muitas vezes esse adoçante, ele é carreado de produtos químicos que causam câncer e por aí vai. Mas o que acontece? No caso dos... que você um dia desse falou, tem a ver com a celulite também, né? Tem a ver sim. O açúcar, a melhor forma de você consumir açúcar é na forma do açúcar demerara, o açúcar mascavo, mas mesmo assim em pouca quantidade. Sim. E o adoçante esteviosídeo, que o nome comercial é estevita e essas variações. Por que senão? Demerara, ele é um açúcar mais bruto. Eu já vi. Ele não é um açúcar tão refinado assim. Não. Então ele guarda ainda alguns nutrientes. Ele é parecido com cristal, ele é maior e ele é amarronzado. Ele adoça bem também. É diferente do mascavo, que tem um saborzinho mais de cana-de-açúcar, de rapadura. Já o demerara, ele tem uma aceitação maior. Outro ponto interessante, Maria Amélia, que poucas pessoas não sabem a correlação, é que a constipação, ou seja, quando você não vai ao banheiro regularmente, não funciona bem o seu trânsito intestinal, está relacionado com o agravamento da celulite. Por quê? Porque a constipação, ela causa uma tensão... Acumula, né? Ela causa uma tensão maior na região abdominal. Sim. Consequentemente, a circulação a nível de membros inferiores fica prejudicada. Então, você vai ter um agravamento dessa celulite. Lógico que não vai ser o fator causal, mas se você tem uma predisposição aumentada, você come errado, come muito doce, muita massa refinada, e você ainda tem um quadro de constipação, aí você tem um agravamento desse quadro, sim. Então, evitar essa constipação, melhorar. Como é que a gente consegue se livrar da constipação, que também é um problema que permeia a vida de muitas mulheres. Como é que a gente consegue isso? Incorporar na nossa alimentação cotidiana fibras, sobretudo as fibras insolúveis, que estão presentes aonde? Está presente no vegetal, é aquela celulose do vegetal, está presente na casca da fruta, está presente no bagaço da fruta. Por isso que é mais interessante comer a fruta e não simplesmente tomar o suco dessa fruta. O suco da fruta tem vitamina, né? Se é feito na hora, tem vitamina, tem mineral, mas a fruta, ela consegue controlar mais o índice glicêmico. Por quê? Porque tem a fibra, então é mais interessante. Certo? Onde é que está mais? Está nas leguminosas, está no feijão, está no grão de bico, na lentilha, está no pão integral, no arroz integral, nas bolachas integrais. Então, na forma mais bruta do alimento, você vai ter uma quantidade maior de fibras e você vai ter um melhor trânsito intestinal. Ingerir bastante água também para carrear esse trânsito intestinal, né? Esse bolo fecal. Sim, agora tem uma coisa interessante, Carla, que não é a sua área, porque você não é psicóloga, você é nutricionista.
Mas eu gostaria de dizer que muitas vezes os psicólogos, os médicos, não precisa nem ser um psicólogo, para saber que o emocional também, ele tem muito a ver com o aspecto físico do nosso corpo. Muitas mulheres às vezes são jovens e têm um aspecto de uma mulher bem mais velha. E às vezes as mulheres cronologicamente têm mais idade e aparentam ser bem mais jovens, certo? E o emocional também funciona muito com relação às celulites. Com certeza. Porque eu acho que o emocional, ele mexe com todo o meu organismo, o metabolismo, e faz com que muitas coisas em nós apareçam mais envelhecidos e outros mais joviais, não é? Até mesmo porque não tem só a questão psicológica, tem a questão fisiológica. Exatamente. Você tem um estresse, você libera na sua corrente sanguínea as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e aí libera radical livre, e por aí vai. E só para finalizar nesse nosso assunto, Maria Amélia, outros alimentos que são interessantes também são os alimentos que têm uma redução de sódio, que não tem uma carga muito grande de sódio, porque o sódio... Que é o sal. O sódio compõe o sal, né, que é o cloreto de sódio. Esse sódio que está nos alimentos embutidos, está nos enlatados, está nos alimentos salgados, né, carne seca, por exemplo, eles causam retenção de líquido. Então, como eu expliquei no comecinho da nossa conversa de hoje, essa retenção de líquido também é um fator causal agravante dessa celulite. Então, evitar saleiro à mesa e evitar produtos muito industrializados, refrigerantes que tem o sódio, tem muito açúcar, ou seja, tem dois problemas aí para a celulite. E para finalizar, os alimentos bons para esse problema, para essa alteração, são aqueles alimentos ricos em potássio, porque o potássio justamente ele controla a nossa quantidade de água nas nossas células, no interstício, juntamente com sódio, certo? Onde é que a gente encontra esse potássio? A gente encontra muitas frutas, como abacate, ameixa, a gente encontra também nas oleaginosas, como a castanha do Pará, a castanha do caju, o amendoim, a gente encontra também na lentilha, na soja, no feijão, certo? Outros alimentos também que a gente tem que incorporar para diminuir esse quadro, para tratar essa celulite, vão ser os alimentos anti-inflamatórios, porque a celulite também é um quadro inflamatório. Quais são esses alimentos anti-inflamatórios? O velho ômega 3, que eu já venho trazendo há muitos programas para vocês, né, que é o peixe, que é a semente de linhaça, a chia. Também a gente tem os alimentos fontes de selênio, como a castanha do Pará, novamente, e também tem os alimentos fontes de vitamina E, como a gema de ovo, como os óleos vegetais, como o germe de trigo, cereais integrais, e beber bastante água, fazer essa alimentação do jeito que a gente compôs aqui e a prática regular de atividade física. Esses são os segredinhos para você ter uma pele mais livre da tão temida celulite. E para falar nos segredinhos, nós conversamos tanto que nós já estamos precisando beber água. Exato. Obrigada, Carla. Você é uma pessoa que você sabe que eu quero muitíssimo bem. Obrigada. Você é uma pessoa que fez o nosso vídeo. Por isso que você foi minha convidada, primeiro pela sua competência, segundo pela sua jovialidade, pela sua beleza. Obrigada. Porque televisão também é visual. Eu me sinto orgulhosa de ter você aqui, tá bom, Carla? Tá bom, também estou orgulhosa. Beijo pra você, até o próximo programa. Até o próximo.